O colega ele falou o seguinte, olha, o que fazer para fornecer o nitrogênio em maior concentração? Levando em consideração que a marcha de extração aumenta logo no período chuvoso, onde temos maiores perdas por lixiviação. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu quero disponibilizar nitrogênio, mas quando a planta, a marcha de absorção de extração aumenta no período chuvoso, certamente da cultura que ele está trabalhando aqui, e seria importante, né, se eu soubesse a cultura dele, que isso facilitaria um pouco aqui o manejo, onde temos maiores perdas por lixiviação. Inclusive, se o colega que fez essa pergunta estiver aqui, coloca no chat, por favor, a cultura que você trabalha, que eu consigo ficar mais fácil para contextualizar. Vamos lá. De qualquer forma, né, vamos entender um pouco dessa situação. A primeira delas é quanto à lixiviação. Eu quero começar de trás para frente, né? Eu acho que entender isso é importante para a gente poder chegar a uma conclusão. Aqui no Brasil, por muito tempo, isso vem da academia, vem de literaturas mais antigas, a gente acaba colocando na cabeça que a gente tem um problema muito grave de lixiviação. Turma, calma. Não é bem por aí. Lixiviação existe, lixiviação é um problema. Só que, quando a gente olha para contexto Brasil, solos profundos, intemperizados, essa lixiviação ela não é tão problemática como lá fora. Né? E aqui eu vou até trazer um ponto específico, porque, por exemplo, muito se fala, às vezes, você colocar um nitrato no solo, esse nitrato ser lixiviado e poluir lá os lençóis freáticos, e aí ele fica meio azulzinho. Perceba que todas as vezes que você vê uma foto, não vou falar todas, mas em maior parte das vezes que você vê uma foto de uma veia de água poluída por nitrogênio, que ela fica meio azulzinha, não é no Brasil, é lá fora. Lá eles têm um problema muito maior de lixiviação, principalmente de nitrato. Aqui não é bem assim. Nós não temos tanto problema de lixiviação como se pensa. Solos mais intemperizados. E aqui entra o grande detalhe da pergunta do nosso amigo. É porque se ele está fazendo uma adubação levando em consideração a marcha de extração, a marcha de absorção, por exemplo, isso significa que eu estou fazendo um bom parcelamento. Quando a gente parcela a adubação nitrogenada, aqui sim a gente tem uma diminuição drástica da possibilidade de ter lixiviação de nitrogênio, principalmente lixiviação de nitrato, né? Quando ele chega aqui na sua forma de nitrato, que é onde a gente realmente pode ter problema por lixiviação. Logicamente, se um solo é mais arenoso, a tendência de lixiviação é maior. Menos arenoso, a tendência de lixiviação é menor. Então, o que eu quero que vocês já entendam a princípio? A princípio nós não temos tantas perdas assim como se pensa. E quando eu parcelo essa adubação, eu tenho menos perdas. O que nos leva a um outro ponto fundamental, que na maior parte das vezes, a gente tem mais perdas por escorrimento superficial do que por lixiviação. Sabe o que é, de fato, o escorrimento superficial? É quando chega no período chuvoso, como o nosso colega falou aqui agora, e o solo está todo descoberto, você faz a adubação, não dá tempo ainda desse nutriente ser, de fato, dissolvido, incorporado no solo, e ele é carregado. Acreditem, aqui tem muita perda, mas muito mais perdas do que por lixiviação. Então, um dos pontos para a gente poder diminuir essas perdas é, de fato, trabalhar com cobertura no nosso solo. Quanto mais coberto estiver o nosso solo, menores serão as perdas por escorrimento superficial, mas automaticamente menores serão as perdas também por lixiviação. Porque quando eu vou cobrindo esse solo, alguns fatores importantes vão acontecendo. Primeiro, a melhora da temperatura, melhora da atividade microbiana, a melhora o solo consegue segurar mais esse nutriente por mais tempo, entende? Então, colocar uma boa cobertura é fundamental. E, por fim, não menos importante, é, de fato, entender quanto de nutrientes que eu preciso naquela fase. Porque, às vezes, se você, por exemplo, você trabalhando com uma cultura que você faz uma, duas adubações apenas, de fato, né, quando você concentra uma quantidade muito grande de uma vez na adubação, as chances de perda são maiores, não apenas por lixiviação, mas porventura você possa estar utilizando uma ureia, por exemplo, e ter perda por volatilização.
por escorrimento superficial, um pouco por lixiviação. Então, assim, quanto mais concentrado é a sua adubação, ou seja, quanto maior for a sua adubação por aplicação, maiores as chances das perdas. O inverso é proporcional. Então, quanto mais parcelado for a sua adubação, menores serão as perdas. Eu sei que aqui a gente tem uma dificuldade. Você está chovendo muito, tem que ficar entrando na lavoura para aplicar. De fato, né? E aí agora, por isso que seria importante entender qual cultura que ele está falando, para eu conseguir entender um pouco mais, porque uma cultura anual é de uma forma, uma cultura perene é outra. Entende? E certamente se ele está falando aqui de questão de período chuvoso, a chance é grande de eu estar trabalhando com uma cultura perene ou uma semi-perene, por exemplo, né? Isso aqui a gente acaba levando em consideração. E por fim, se eu chego à conclusão de que eu estou falando de uma cultura perene ou semi-perene, por que não uma fertirrigação? Porque quando eu entro então com uma fertirrigação, aqui eu resolvo basicamente esse problema, porque o meu parcelamento é como eu quiser que seja. Eu, por exemplo, trabalho com a cultura do café, eu sou produtor de café e trabalho 100% por fertirrigação. A fertirrigação me ajuda muito nesse processo. Eu faço adubação quase que toda semana, tá? Sim, depende muito da fase, né? do período, do mês que eu estou falando, mas existem meses que eu trabalho com adubação semanal. A chance de lixiviação é muito baixa, entende? Então, veja, é por isso que é importante que você entenda todos esses fatores. Não pode ser apenas uma resposta direta, como muitos de vocês vêm comentando aí, gosta de comentar em alguns vídeos. Ah, enrolou, para falar, não, pô, isso aqui não é enrolar, isso aqui é construir a informação. Construir informação levando em consideração de que a gente está falando de um país a nível continental, trabalhar no norte é diferente de trabalhar no sul, o clima é diferente, a cultura é diferente, a metodologia é diferente, a genética é diferente. Porra, né? Não dá para vocês quererem que eu faça tudo igual para todo mundo e traga aqui receita de bolo. Inclusive, aproveita esse assunto, porque quando vocês vinham falando isso daqui, eu reclamando disso aqui, não sou muito de reclamar, mas quando eu venho reclamando sobre... porque, cara, quase todo dia chega um comentário desse no YouTube, né? Enrolou, demorou para falar, demorou 10 minutos para dar informação, vocês reclamam disso. Caraca, mas às vezes vocês são bem burrinhos também, sabe? Não vocês que comentam isso, sabe? De fato mostra a baixa capacidade intelectual do brasileiro. Pô, os caras não conseguem parar 10 minutos para poder tentar entender a linha de raciocínio. Porque de fato não é A ou B. De fato depende é real. A gente zoa com depende dentro do agro, porque de fato depende, porra. Tem coisa que tem que ser construída, eu tenho que olhar o cenário. É uma cultura anual? É uma cultura perene? Qual o fertilizante? Como que tá seu solo? Tem cobertura? Não tem? Então, porra, isso aqui vocês têm que... pelo amor de Deus. Não quero ver vocês reclamando, não só nos meus vídeos, ou de vídeo de qualquer outra pessoa, de qualquer conteúdo que alguém tá enrolando para dar informação. Porque isso aqui não é enrolar. Isso aqui é construir a informação. E olha... Eu estou dando informação aqui em apenas 10 minutos, isso aqui não é nada. Né? Para você realmente construir um conhecimento técnico de verdade, são horas, dias, meses e anos de estudo. Não vai pegar sempre a resposta pronta. Né? Esse aí é um mal muito grande que as redes sociais têm feito na cabeça de vocês. Não, um mal muito grande. De querer tudo rapidinho. Tem que ser de um minuto. Tem que ser, eu só quero saber a resposta. Então você é um burro, desculpa, mas é burro mesmo, porque né, não tem paciência... 10 minutos para sentar e ouvir uma informação, tá? Desculpa falar sobre isso aqui, mas é porque sabe por que eu tô falando isso? É porque nesse exato momento que eu tô aqui falando, vocês estão vendo o tablet, mas eu tô com o computador aqui, tá vendo? E no computador aqui, eu tenho uma abazinha onde eu vejo em tempo real os comentários no YouTube. Óbvio, 95% dos comentários que vão chegando em todos os meus vídeos, eles são comentários positivos, pô, muito obrigado, e faz uma outra pergunta e tal. Mas tem sempre aquela galera todo dia que vai reclamar de que você podia ter respondido isso em 30 segundos, em 1 minuto. Porra, tá de sacanagem, cara.